Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games e hoje trazendo para vocês mais um vídeo de análise dos episódios de Jujutsu Kaisen. Hoje vamos falar sobre o episódio 19, que se chama Fulgor Negro, que é um episódio muito dinâmico, né? Por assim dizer, que deixa a gente ali, ó, afoito, basicamente. Mas antes de falar qualquer coisa, aquele recado de sempre, deixe seu like, se inscreve no canal e ao final do vídeo compartilha ele que vai ajudar demais o nosso trabalho. Então bora pra análise. Bom, esse episódio é uma adaptação de 4 capítulos do mangá, né? Pegando uma parte um pouquinho maior aí do que estamos acostumados. Ele adapta do capítulo 46, que a gente tinha visto um pouquinho dele no episódio passado, até o capítulo 49. E traz aí a grande batalha contra a Hanami, que é essa maldição de nível especial aí, que começa a invasão no intercâmbio das duas escolas. E logo no começo desse episódio a gente já vê o trio ali, né? Kamo, Megumi e também o Inumaki fugindo da Hanami. E aí eles começam a fazer uma estratégia onde o Inumaki utiliza a palavra amaldiçoada para parar a Hanami e os outros dois atacam e a partir disso eles fogem. Eles ficam nesse processo, essa repetição aí contínua. Aproveitando que as palavras amaldiçoadas fazem efeito aqui na Hanami, mas por quanto tempo, né? Uma coisa que eu queria puxar aqui, né, é um momento em que o Kamo, ele faz uma menção tanto ao Todou, né, que ele gostaria de encontrar o Todou por causa da força dele, por ser um dos mais fortes da escola de Kyoto, e também a Miwa. Eu achei engraçado aqui, né, ele colocar a Miwa aqui, ele querendo encontrar a Miwa para essa situação, né? Eu fico pensando, pô, será que a Miwa vai ter alguma importância ainda nesse arco? Será que ela é forte o suficiente para ajudar eles ali? Ou será que ela tem alguma habilidade especial para isso, né? E aí, quando eles vão para o teto, a gente já começa a ver que as coisas começam a dar muito errado, né? A gente começa a ver que o Inumaki já está muito afetado por utilizar as palavras amaldiçoadas muitas vezes contra a Hanami. Tem até o momento que o Megumi fala pro Nue, né? Que é o Shikigami dele, atacar sem medo, que o Inumaki vai conseguir pará-lo. Só que a Hanami enfia o braço no pequeno Nue, ali no pobre Nue, só que o Inumaki não consegue dizer mais nada, né? Porque a gente viu que as palavras amaldiçoadas, né, dependendo da força do oponente, pode acabar meio que se voltando contra ele, né? Tudo depende da força da palavra, da força do oponente, né? Porque o Inumaki tem que dosar essas coisas. Por isso que ele meio que diminui a quantidade de palavras que ele fala, e aqui ele não estava falando nada demais, né? Ele estava falando fique parado, né? Então coisas bem básicas, ele não estava fazendo nada, nenhum ataque direto ao Hanami, só que por causa da força da Hanami, isso tem um coice muito poderoso nele, né? Tanto que a garganta dele já está praticamente dilacerada de tanto utilizar as palavras amaldiçoadas contra uma maldição de nível especial. Ela é muito mais forte para ele, tá ligado? E mesmo palavras mais simples acabam afetando ele diretamente. Após isso, o Kamo acaba sendo seriamente ferido, recebendo um golpe diretamente no rosto ali, né? O próprio Megumi já fica completamente preocupado. E aqui eu acho engraçado que na hora que ele meio que se prepara para fazer algum tipo de ataque especial, ele é interrompido pelo Inumaki. E não é a primeira vez que isso acontece, né? Toda vez que o Megumi parece que ele vai lutar sério, alguma coisa atrapalha ele, alguma coisa impede ele de usar os poderes dele. E você fica tipo, por que não deixa esse menino lutar, pelo amor de Deus, né? Só que aí o Inumaki interrompe ele, né? E utiliza as suas últimas forças para mandar a Hanami para longe, né? Tanto que ele grita, vou ir para longe! E ela sai avoada ali pro prédio seguinte e ele cai desmaiado. Porque eu imagino que o coice ali deve ter sido muito mais forte, que ele usou uma palavra muito mais agressiva nesse caso. E é nesse momento que a Maki reaparece ali tentando atingir a Hanami, né? Só que a Hanami desdenha da arma dela, falando que ela não é uma arma tão boa, não é tão afiada, não pode feri-la, né? Enquanto o Megumi já aparece com aquela espada de lâmina negra ali, e ela fala, pô, essa arma aí já é melhor, né? E nós vemos aqui, né, um complemento da cena do episódio anterior, que nós vimos o Kamo questionando da onde ele tirou aquela espada, né? E aí nós temos uma menção direta a um trecho do episódio 6 lá atrás, que é quando a Maki fala, pô, por que você não usa uma arma amaldiçoada, né, que ela é muito mais forte, você consegue, né, alcançar muito mais as maldições? E aí o Megumi, ele justifica falando assim, olha, eu preciso das minhas mãos para invocar os Shikigami. Se eu tiver com ela ocupada, segurando uma arma, eu não consigo trazer os Shikigamis. E aí nós temos aquele momento em que ele começa a perceber que ele consegue meio que manipular as sombras e ele começa a guardar as armas na sombra, né? Então ele consegue retirar essas armas que eles tanto utilizam aqui, tanto a espada quanto o bastão
bastão de 3 partes ali que a própria Maki vai utilizar, ele começa a tirar das sombras. E é aqui que nós temos uma pequena explicaçãozinha sobre os instrumentos amaldiçoados, que são armas imbuídas com poder amaldiçoado, né, com energia amaldiçoada, e que eles vão ter um grau ali semelhante ao dos próprios feiticeiros, né, de 4 até o 1, sendo quanto menor o grau, mais poderoso, ou seja, de nível 1 é a arma mais forte que nós temos ali. Será que nós vamos ter armas de grau especial aqui também para as armas, né, assim como nós temos as maldições? Não sei, mas pode ser que venha alguma coisa mais pra frente na história, mas enfim, é apenas eu conjecturando alguma coisa ali. E a Maki até fez uma brincadeira falando ali, né, para que o Megumi não perca nenhuma dessas armas que eles estão colocando ali numa espécie de base, né. Acho até engraçado que a sombra se torna quase que um porão ali, né, onde eles conseguem guardar um armário, né, um depósito, onde eles conseguem deixar todas as armas bonitinhas ali, e aí começa o pau ali, porque a Maki ela é muito foda, ela pega uma arma, ela mete o pau na galera, tá ligado? E o próprio Hanami consegue reconhecer a força dela. E aqui nós temos mais uma vez a evolução dos poderes do Megumi sendo explicados aqui, né? Ele explica que quando um Shikigami ele é destruído completamente, né? Ele é completamente aniquilado, ele não pode ser ressuscitado, ele não pode ser trazido de volta ou invocado pelo próprio Megumi. Mas quando um deles morre, quando um deles é destruído, e aqui nesse momento começa a mostrar aquele lobo branco que nós vimos morrer lá no começo, eu fiquei triste pra cacete. Esse poder pode ser herdado por outro Shikigami. E aí nós vemos o lobo negro, né, que ele já utilizou no comecinho, só que agora com os poderes do lobo branco multiplicando, né, meio que somando aos poderes dele. E aí nós vemos uma espécie de lobisomem, meio preto, meio branco, com a pelagem meio preta, meio branca. Muito foda, tá ligado? Eu achei muito da hora esse conceito de herdar os poderes do Shikigami. Por favor, não perca mais nenhum, porque eu fico triste quando os animais morrem. E aqui nós temos uma cena de batalha completamente foda. Mais uma, né? Porque esse episódio tá cheio de coisa foda acontecendo. E aqui nós temos a troca de armas ali entre o Megumi e a Maki, né? Eles trocam a espada com o bastão de 3 partes. E depois eles destrocam. E daí é muito foda eles atacando o Hanami. Só que o Hanami é forte pra caralho, tá ligado? Tipo, ele é uma maldição de nível especial. Ele já deixa um broto ali no corpo do próprio Megumi que vai sugando energia amaldiçoada. Isso faz com que a Maki hesite e ela acaba sendo acertada ali por um dos galhos do Hanami. Você fica tipo, droga, a gente tava tão perto. Infelizmente esse ferimento na Maki acaba sendo muito caro pra ela, né? Tanto que quando ela parte pra cima ela já não consegue ir com força total. E a própria Hanami explica, né? Que ela fala assim, ó, seus movimentos já não estão mais tão precisos como antes, né? O ferimento claramente causou alguma depreciação ali nos poderes dela e acaba prendendo, né? E aí o Megumi já fica putaço, porque ele não queria ter sido um fardo, né? Que a gente já começa a ver uma certa preocupação dele que pra mim parece ter muito a ver com o background dele, né? Dele não querer ser um fardo, dele querer ter as escolhas de quem ele protege, né? Eu achei muito interessante esse momento, fiquei tipo, Megumi, o que você tá escondendo? Mas é legal ver esse respeito que ele tem com os senpais ali, né? Com as pessoas mais velhas, né? Ele sempre fala, tipo, não, eu que deveria cair primeiro, né? Porque eu sou o que tem a menor responsabilidade do time e tal. Acho legal, eu gosto muito da personalidade deles aqui. Todos os personagens de Tóquio, eu adoro as personalidades deles e como são montados aqui. Só que no momento ali em que ele tá quase entrando em desespero, a Maki fala assim, para com isso. A gente fez o nosso melhor e tá na hora da gente ser substituído. E é aí que aparecem os grandes bestofrendos desse episódio, que é o Itadori e o Todô chegando ali para dar um pau. Engraçado que esse primeiro momento antes da abertura foi a adaptação de um único capítulo, né, desses 4, e você fica tipo, caraca, é muita coisa para ser adaptada, mas ela é adaptada de maneira muito boa ali, com muita qualidade pelo estúdio Mapa, né. Mas voltando para a história aqui, a própria Shinomiya aparece ali carregando tanto o Inumaki quanto o Kamo, né, ela fica impressionada daqueles dois em específicos terem caído em batalha, já que eles devem ser um dos mais fortes que nós temos aqui, né, junto com o próprio Todô, que ela afirma que a única qualidade dele é ser forte pra cacete. E a gente vai ver muito disso nesse episódio. O Todô pega a Maki ali, já entrega nas mãos do Panda, né, que tava por ali, meio que talvez ele tava só observando, porque ele já tá meio cagado também, né, ele já tá muito ferido da batalha dele contra o Mekamaru. Então eu imagino que ele não tenha muito como ajudar nesse momento em batalha, mas ele consegue levar a amiga ferida, né? Até porque ele já perdeu ali pelo menos uns 2 núcleos ali que estão extremamente feridos, não que eles morreram no caso. O Megumi até tenta se colocar contra o Itadori entrar nessa batalha, né? Que não ia dar certo, porque talvez o Itadori não ia aguentar as consequências, mas o Itadori vira pra ele e fala assim, relaxa.
Tá tudo sob controle, meu parceiro. O que é muito diferente ali do olhar que ele entregou pro Megumi lá na primeira missão deles, né? Porque naquele momento, o Itadori, ele entrega um olhar de sacrifício, né? Ele fala assim, por favor, vão, e não sei o que. E aqui ele fala, não, tá tudo bem, relaxa, eu vou dar conta do recado. E o Megumi até brinca falando, né? Se você morrer, eu vou te matar. E aí, ele parte ali pra um local um pouco mais seguro. E, cara, essa relação entre o Todou e o Itadori é uma relação que é muito idiota, mas ela é muito boa ao mesmo tempo, né? Tanto que o Todou fala assim, eu não vou me meter nessa batalha, não enquanto você não utilizar o Kokusen, né? Que aí a gente fica tipo, Kokusen? Pera, que isso? É uma técnica nova? Da onde que ele tirou isso, né? Kokusen, numa tradução livre, é basicamente o nome desse episódio, né? O fulgor negro, ou o brilho negro, né? Como a gente pode traduzir de maneira mais simples aqui, e basicamente é uma técnica diferente do punho divergente que ele tem usado até então. Mas antes de falar o que é o Kokusen de fato, né, é bem legal ver aqui esse momento, né, o Todou, ele fala, mano, se você não usar o Kokusen, eu vou te deixar pra morrer, eu não vou interferir de jeito maneira, né, e o próprio Hanami faz uma leitura desse momento ali falando que o Todou, apesar dele ter uma energia menor do que o próprio Hanami, ele ter uma energia mais fraca, dele não ser tão forte quanto ele tá muito mais confiante do que qualquer pessoa normal poderia ter ali naquele momento. E aí ele começa a ficar um pouco preocupado ali, né? Tentando ser um pouco mais precavido. E aí o Yuji vem pra cima dele perguntando, né? Você tá junto com um cara com cicatriz na cara, né? Com a cara toda remendada, de cabelo branco, né? Que é o nosso querido e maravilhoso Mahito, que ele tem um ódio profundo, né? E aí o Hanami fala assim, ah, e se eu estiver? E aí o Yuji vem pra cima dele no maior pau! Ele já começa ali com os movimentos super rápidos, com um chute triplo ali no dorso do Hanami, e no momento que ele vê uma abertura, ele usa o Kokusen. Mas o ataque não surte tanto efeito, e é nesse momento que o Itadori intervém, ele só chega e tal, dá um tapinha na cara do Itadori e fala assim, a raiva ela pode ser um forte gatilho, né? Pode ser ótimo utilizar a raiva, porque isso, a energia amaldiçoada vem das nossas emoções, vem dos nossos sentimentos, de certa forma. Então você utilizar a raiva, da maneira como você utiliza a raiva, ele pode te ajudar, mas isso também pode te prejudicar, né? Isso pode fazer com que as coisas fiquem meio nubladas pra você, né? Pode te atrapalhar no momento de atacar. E é meio que acontece aqui, né? O Itadori deixa a raiva dele fluir, e ele não consegue utilizar a técnica dele, o Kokusen, de maneira apropriada. E é aí que nós temos a explicação de que o Kokusen, ou o fulgor negro no caso, é do que uma distorção no espaço que você tem no momento do impacto de um soco ali, onde você libera a energia amaldiçoada com 1/300º de atraso, né, para com o soco ali. Então lembra quando a gente estava falando sobre o punho divergente, né, que era muito lento, essa reação que ele tinha? Basicamente era isso que o Todou falava, né? Ele tinha que encurtar um pouco mais essa distorção, né, esse pequeno atraso da energia chegar, porque para ele poder criar o Kokusen, que é esse ataque que é 2.5 mais forte do que um soco comum. E ele até fala que as pessoas que têm acesso ao Kokusen, as pessoas que não têm acesso a isso, né, que nunca experimentaram, nunca utilizaram, tem uma distância de poder gigantesca, né? E aqui é engraçado que ele mostra ali a Utahime e também o Ino, né? Que a gente viu, né, nos episódios passados. E também o Gojo e o Nanamin, né? E agora eu fico me perguntando, quem que tem acesso a isso, quem que não tem? Eu imagino que o Gojo tenha, né? Porque ele é um bagulho forte pra cacete, ele é muito poderoso. E aí a gente se pergunta, será que é ele o Nanamin? Será que é ele a Utahime? Ele é outra, né? A gente não sabe dessas coisas ainda. E interessante também colocar aqui que o Kokusen ninguém consegue usar ele de forma consistente, né? Então as pessoas ainda aprendem a utilizar, mas a gente já vê que o Itadori já consegue utilizar de certa maneira aqui, inclusive ele consegue ferir a Hanami a partir disso. E é bem legal aqui que o Itadori ele começa a reconhecer aquilo como sendo o próprio poder dele, a própria energia amaldiçoada, né? Talvez aqui, a partir de agora, ele consiga lutar ainda mais sozinho, ele consiga lidar com as coisas de maneira mais independente, né? Ele consiga desenvolver os seus próprios poderes a partir disso. E é bem legal que o Todou, ele faz uma associação com um chefe de cozinha que antes, o Itadori, ele era só um cozinheiro que botava os ingredientes na panela, né? Cozinhava ali da maneira que achava melhor e beleza, e é isso aí que eu fiz meu trabalho aqui, né? Cozinhei meus ingredientes, deve ter saído uma comida gostosa, mas agora ele começa a ter familiaridade com aquilo que ele está
cozinhando, né? Ele consegue provar, ele consegue entender basicamente o que tá saindo ali da panela dele. E é bem legal, e me faz pensar, né, como o Itadori ele ainda não tinha o contato com a energia amaldiçoada dele, mesmo utilizando ali o punho divergente, né? Ele não entendia que aquilo era a energia amaldiçoada dele fluindo por ali de certa forma. E é muito bonitinho, daí que ele fala, que o Todou vira pra ele e fala assim: muito bem, meu grande amigo, você agora vai crescer muito mais. E é muito bonitinha essa relação que os dois têm, é muito idiota, eles são muito idiota, mas é muito bom, tá ligado? Eles ficam assim, sim, Mabesto furendo. E é aqui que finalmente os dois se unem para finalmente cozinharem juntos, né? Inclusive, eles param numa posição assim, e aí, vamos cozinhar juntos? E eles começam a lutar contra o Hanami, e o Hanami leva isso a sério, né? Ele entende a seriedade daquela batalha, e ele abre aquele pano do braço, revelando o braço esquerdo dele ali, que é todo negro ali, com uma flor em cima. Eu fico, meu Deus, o que vai vir desse bagulho, tá ligado? E é muito foda essa sequência de luta ali, deles lutando nas raízes de árvore que o Hanami vai criando, né? Toda a movimentação, toda a animação aqui é esplêndida, fluida, cheia de impacto e um deleite para você, para os seus olhos, né? Ficar assistindo aquela animação foda demais. Mais um anime que consegue entregar uma animação incrível, né? E o mais coincidente, né, que eu vi inclusive isso no Twitter, é que é o episódio 19, que coincidentemente é o mesmo episódio onde nós tivemos em Demon Slayer, né, ou Kimetsu no Yaiba, a grande cena maravilhosa que ganhou o mundo ali, né, que é a do Tanjiro fazendo o Hirogami Kagura. E aí, tipo, é legal ver esses paralelozinhos, né, que no mesmo episódio eles entregam uma cena linda e perfeita. Só que o mais engraçado é que Jujutsu tem entregue episódios muito consistentes e muito bonitos, né? Tipo, todos os episódios desse arco têm sido maravilhosos, todos os anteriores a isso têm sido perfeitos, e nós estamos vendo uma crescente aqui na série, né, no anime. E uma das coisas mais legais aqui é que o Hanami ele começa a pensar ali como ele tá se divertindo com aquela batalha, né? Inclusive tem esse flashback dele com o Mahito, dele questionando o Hanami, falando assim, você não gosta de lutar, né? Ele falou assim, não sei se gostar é uma palavra que, né, que eu usaria ali. E aí o Mahito fala que quando ele entendeu que ele gostava de lutar, as coisas que ele fazia, né, tanto matar quanto roubar, fazer, se tornaram muito mais prazerosas, né? Começaram a se tornar coisas muito mais gostosas de fazer, apesar de ser coisas muito ruins, né? Mas é basicamente ele acabou se tornando uma necessidade como os humanos têm, né, de comer, dormir, transar, né, que ele coloca bem assim. E no final ali a gente vê o Hanami se divertindo com essa batalha, né? A gente vê ali que os galhos ele não controla galhos, por assim dizer, mas ele manifesta aquilo com os poderes amaldiçoados dele, tanto que o próprio Todou fala, puta, vacilei aqui, tá ligado? Que ele fez desaparecer todas aquelas raízes ali, porque ele achava que ele estava controlando a madeira, né, controlando os galhos, mas não, era apenas uma manifestação da energia amaldiçoada dela. E essa luta tá sendo foda, mano. Que dupla incrível que é Itadori e também o Todou. Eu quero muito o resto dessa batalha, pelo amor de Deus. Alguém me dá o episódio semana que vem logo. E o episódio ele finaliza ali com o Todou encarando isso de maneira ainda mais séria, falando, hora de revelar a minha técnica secreta. E eu fico me perguntando, qual que é a técnica do Todou? Porque não faz sentido nenhum até agora, não tem como prever, né? Que lá no comecinho do intercâmbio a gente viu ele batendo palminha e as pessoas trocando de lugar. Aí você fica, porra, qual que é o poder desse maluco? Nem os próprios companheiros sabem direito. E a Nishimiya já colocou que a única boa qualidade dele é ser forte pra cacete. Então vai vir coisa aí. Mano, que episódio maravilhoso. Que luta foda que tá sendo esse aqui. Todo esse arco tá sendo maravilhoso. Cada semana Jujutsu tem entregue episódios ainda melhores, né? Tanto no roteiro, que tá desenvolvendo cada vez mais a história e esses personagens que ele já apresentou, quanto nas lutas que são lindas e magníficas. O Estúdio Mapa tá de parabéns com esse anime, eu tô achando incrível, eu estou adorando de paixão. Inclusive, Jujutsu ganhou aí essa semana, né, o prêmio de melhor anime do ano, do prêmio da Crunchyroll, do Anime Awards, o que achei muito, muito interessante e parabenizo, né, o anime que tá fazendo grandes feitos, tá seguindo o mesmo caminho ali de Kimetsu no Yaiba, né, inclusive eles são muito parecidos nesse sentido de como a propagação do anime tem sido cada vez mais gradual e acho incrível as proporções que esse anime tomaram. Mas agora eu quero saber de vocês gostaram do episódio ou não? Por que gostaram ou por que não gostaram? Deixa tudo aqui na caixa de comentários pra gente falar um pouquinho mais de Jujutsu. Inclusive, se eu deixei passar alguma coisa, deixa aí também pra gente poder conversar um pouquinho mais. Se você quiser assistir Jujutsu de maneira oficial, você faz isso na plataforma da Crunchyroll, que tá transmitindo aqui no nosso país, inclusive dublando ele em português ali, fazendo as suas dublagens
expressas. Muito obrigado de coração, espero que você tenha gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal e principalmente compartilha esse vídeo com todos os amigos nos grupos, nas redes sociais. Marca a gente que a gente reposta e conversa um pouquinho mais por lá. Não se esquece de me seguir. A gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay. Falou, pessoal!